semana passada nós falamos acerca do nosso propósito em Deus, o nosso chamado, missão com o Senhor. E é fácil quando nós... como é que é dizer isso? Quando nós fixamos neste propósito em Deus, nós dizemos, ok, este é o meu propósito, nós conseguimos cativar isso, os nossos olhos estão abertos para ver qual é que é a nossa missão neste mundo. É fácil nós depois ficarmos quase catalogados com este propósito. Nós podemos ficar assim, ok, eu sou chamado para o ensino, para a educação. Então eu sou o melhor. Esse é o chamado e o propósito de Deus, para ser o melhor professor, encarregado de educação. Está nesta área. E quando nós vemos a sociedade, quando nós vemos as várias áreas da influência na sociedade, nós conseguimos detectar alguns grandes, talvez uns pilares ou montanhas de influência que nós podemos dizer que são missões para cada um de nós. Pode ser a área religiosa da igreja, em que nós podemos dizer, meu chamado é para dedicar 100% à igreja, à área religiosa. Fazemos isso bem. Ou a área de negócios, que nós somos dedicados àquela área empresarial, à área de negócios. Ou até governo. Nós temos um chamado particular para a política, para influenciar dentro do governo. Ou até artes, ou entretenimento, é uma outra área de influência. Uma outra área é a família. Há pessoas que são chamadas para influenciar através da família. Outras, através da comunicação e dos média. E outros, através da educação e ciência. São várias áreas muito gerais em que há essa identificação. Eu tenho um dom particular, estou focalizado nessa área e Deus muitas vezes vai confirmar isso com o nosso chamado, com o nosso propósito. São coisas que nós gostamos de fazer. E isso é tudo correto. É tudo muito bom. Não estou a dizer que isso é mau de todo. Eu estou a dizer que isso é certo. Muitas vezes nós ficamos, minha área de influência é a área da educação. Então eu vou começar a ser melhor, vou começar a influenciar as pessoas à minha volta, começar a ser luz e sal nesta área, nesta esfera de influência que é a educação. Qualquer uma destas 7 áreas de influência podem ser áreas de impacto do reino de Deus na terra onde nós estamos. São formas de organizar o nosso pensamento, organizar como é que nós encaixamos no meio social, no meio de sociedade, como é que nós podemos desenvolver e sentir que nós estamos a realizar o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Estão todos bem? Sim? Estão todos muito, muito caladinhos. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu preciso de ouvir qualquer coisa, estão assim muito quietinhos. Eu sei que quando nós passamos estes momentos com Deus em adoração, nós ficamos uau, mas nós também podemos reagir um pouco. E quando eu penso nestas várias áreas de influência, às vezes eu pergunto a mim próprio, será que nós não estamos a limitar a operação do Espírito Santo pelas categorias ou para as áreas em que nós estamos a desenvolver? Meu chamado é nesta área. Eu vou ser... Imagina que o meu chamado é ser um líder de louvor. Meu chamado é nesta área, para desenvolver esta cultura de adoração, equipas de adoração, desenvolver este trabalho. E eu vou somente focar naquilo. A minha pergunta hoje é, será que nós estamos realmente a ser guiados pelo Espírito?
Será que nós não estamos a criar uma estrutura em que, quando eu vejo o Espírito Santo descrito na Bíblia, eu vejo que ele é impossível estar dentro de uma estrutura? Há uma descrição do Espírito Santo na Bíblia que é o vento. Em João 3:8 diz assim: o vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento é uma descrição do Espírito Santo. Outra descrição do Espírito Santo é a água. Quem consegue agarrar água na sua mão? Quem consegue derramar um bocado de água sobre a sua mão e retê-lo dentro da sua mão? Não consegues. É impossível segurar, conter a água. E é uma forma que o Espírito Santo é descrito, tanto como vento, como água. Então, quando eu penso nesta vivência, porque nós estamos aqui, porque nós queremos ser realmente cheios do Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito? Nós queremos ser guiados pelo Espírito. Quem quer ser guiado pelo Espírito? Então, se nós queremos ser cheios e guiados pelo Espírito, será que às vezes as nossas estruturas, até os nossos planos, até os nossos sonhos, estão a confinar a operação do Espírito? Se ele é o vento, que não consegues controlar, consegues ouvir, sentir, não consegues controlar. Se ele é a água, que não consegues segurar, por que que nós tentamos segurar a manifestação do Espírito? Dizem Joel, o profeta Joel no Velho Testamento estava a profetizar sobre o derramamento do Espírito Santo nestes dias em que nós estamos a viver. Diz que é dos últimos dias e eu acredito que nós estamos nos últimos dias. Então esta profecia de Joel, em Joel 2:28, fala acerca do derramamento do Espírito Santo. E diz assim: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aqui explica como é que o Espírito Santo é derramado. Não é somente sobre aquelas pessoas que passaram pela escola bíblica ou que andam na igreja ou que estão completamente com a sua vida em ordem. O Espírito Santo é derramado sobre todos. Homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, velhos, todos. O derramamento do Espírito vai sobre todos. Quando João Batista estava a preparar o caminho para a vinda do Messias, ele não somente disse somente algumas pessoas podem vir ao arrependimento, pode ter uma mudança de vida. João Batista, em Mateus 3:2, ele fala abertamente para todos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falava aos políticos, aos religiosos, aos soldados, aos pobres, a todos. Chamava todos a este lugar de arrependimento. Jesus, quando ele estava a desenvolver o seu ministério, ele também não limitou a sua pregação, nem o seu ministério, somente para um grupo confinado de pessoas. Não somente para um grupo somente de pessoas. Ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos. Todos. Diz a pessoa que está ao teu lado, todos. Todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, quando pregava acerca do reino dos céus, pregava para todos. Mais adiante, quando os apóstolos na igreja primitiva estavam a iniciar a igreja, eles não limitaram a pregação destas boas novas de esperança
somente para quem estava no seu bairro. Nem quem estava junto no cenáculo, naquele lugar onde o Espírito Santo foi derramado. Eles não ficaram confinados naquele lugar. Eles foram para Jerusalém, que é a cidade, foram para Judeia, que é a cidade ao lado, foram para Samaria, que é outro território vizinho, e depois foram até os confins da terra. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, aquele vento, aquele sopro do Espírito levou-os para a ação, levou-os para todos, para trazer o Evangelho para todos. Tantas vezes, quando nós falamos da missão da nossa vida e depois a própria vida traz certas curvas ao que é que nós pensávamos que era aquele caminho para alcançar essa missão, nós pensamos que nós já não estamos a realizar o propósito que Deus colocou sobre as nossas vidas. Começamos a pôr um ponto de interrogação, começamos a questionar se nós estamos a realizar o propósito de Deus. E a minha pergunta é, se nós queremos o mover do Espírito, sermos movidos do Espírito, então eu acredito que o propósito de Deus pode ser realizado nas nossas vidas, em qualquer época, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer profissão, é onde nós estamos. Se nós estamos a ser movidos pelo Espírito, então nós podemos ir a qualquer lugar. Nós podemos ter um chamado sobre nós para a área da educação ou da política, mas depois surge uma oportunidade em que nós estamos no meio do entretenimento, dos média, e ao mesmo tempo nós cumprimos o propósito de Deus. Nós trazemos o reino de Deus. Porque o Espírito Santo move, o Espírito Santo sopra. É tal como um barco à vela. Quando tem a vela só vai levar quando está cheio do vento, o vento do Espírito. Nós somos movidos, em que nós podemos ter impacto numa esfera de influência, mas se o Espírito quiser, Ele vai nos levar para outra esfera de influência, em que nós só temos que dizer, seja feita a tua vontade, Senhor, eu quero ser o impacto do teu reino neste lugar também. Muitas vezes nós ficamos com a nossa vida em caixas. Nós tentamos a controlar o mover do Espírito Santo. É tal como tu tens a tua casa, linda, maravilhosa. Tu vês um leão. Diz, aquele leão é tão lindo. Eu quero aquele leão dentro da minha casa. Vais, convides o leão para entrar na tua casa. E tentas até domesticar aquele leão. Mas todos nós sabemos que aquele leão nunca vai perder a natureza de um leão. Vai sempre rugir, vai sempre ter aquela natureza forte, imponente. Nunca consegues domesticar. Tu vais querer domesticar aquele leão, mas não vais conseguir. Muitas vezes nós convidamos o Espírito Santo para entrar nas nossas vidas. Diz, Espírito Santo, entra em mim. Eu abro a porta do meu coração. Mas depois não estamos dispostos àquele momento em que talvez o nosso conforto vai ser posto em causa. Talvez a nossa reputação vai ser posta em causa. Talvez os nossos sonhos vão ser postos em causa. Talvez a ordem que vai ser posta em causa. Talvez a nossa casa estava tudo tão arrumadinho até chegar aquele leão. Talvez nós sentimos tão seguros até chegar aquele leão. Mas o Espírito Santo, quando nós convidamos para entrar nas nossas vidas, Ele não somente traz aquelas promessas para dar-nos aquele poder, para sermos testemunhos audazes do seu amor, trazendo o seu reino para a terra onde nós estamos, mas Ele vai transformar as nossas vidas. Aquele grupo de pescadores que estavam no cenáculo nunca mais voltaram à pesca. As suas vidas foram transformadas porque eles deram tudo ao mover de Deus. Eles foram imergidos pelo Espírito Santo, completamente cheios do Espírito Santo.
E o Espírito Santo transformou-os de uma forma incrível. Hoje em dia, há uma forma de partilhar o amor de Deus, partilhar a salvação, que eles chamam uma forma apologética. E é uma forma em que o Evangelho é explicado por raciocínio humano. Explicar qual são a razão de cada coisa. E faz todo o sentido, porque esta geração onde nós estamos a viver é uma geração bastante inteligente, muito informado, e precisa de compreender todos os porquês de tudo. Então, esta forma de partilhar o Evangelho tem alguma eficácia, faz algum sentido, mas se não for trazido pelo poder do Espírito Santo, nada vale. Este mundo onde nós estamos a viver, as pessoas que tu lidas no teu trabalho, na tua família, estão a morrer de sede de Deus. Precisam da água viva. E essa água viva vem pela manifestação do poder do Espírito Santo. Quando tu vens somente com boas teorias, bons conceitos acerca da salvação, da eternidade, é como tu chegas aqui a alguém que está a morrer de sede e dizes, olha, está aqui um copo de água. Um copo de água é espetacular. É muito útil. Mas falta qualquer coisa cá dentro. Nós podemos vir às pessoas com grandes conceitos acerca de Deus. Que Deus é bom, Deus é amor, Deus é de salvação, explicar por A, B mais C. Explicar os conceitos da salvação. Mas o que o mundo precisa é de um copo cheio de água, cheio do Espírito Santo, para trazer salvação, para encher com vida e vida de Deus. Não há outra salvação. Nós podemos encher com grandes conceitos. O apóstolo Paulo caiu nesta forma de evangelização uma vez. Ele estava perante pessoas, grandes filósofos, e ele era uma pessoa muito inteligente, entrou com a filosofia humana e conseguiu ter algum impacto, mas poucas pessoas foram realmente salvas. Quando ele foi para outra cidade, ele mudou o seu discurso. E disse, eu não vou falar mais com grandes teorias ou grandes teologias, grandes conceitos. Eu vou trazer a manifestação do poder do Espírito. E muitos vieram a Cristo. Então nós podemos ver que há uma grande diferença entre somente partilhar a nossa fé ou partilhar a nossa fé com o Espírito Santo. Nós podemos ver que há uma grande diferença desenvolver o nosso trabalho, a nossa profissão, com alguns conceitos morais, sermos pessoas honestas, sermos pessoas simpáticas, amorosas. Vai ter algum impacto. As pessoas vão notar alguma diferença. Mas quando nós estamos no nosso trabalho e trazemos o Espírito Santo connosco, é diferente. É completamente diferente. Nós trazemos água viva. Por isso que quando nós estamos a falar acerca de nossa missão, o nosso propósito de vida, em que há estas grandes esferas de influência e como é que nós podemos encaixar nestas esferas diferentes de influência, amiga, estou a dizer, por favor, não te limites pelas esferas da tua influência. Não deixe que o Espírito Santo fique confinado somente àquela área da tua vida, aquele sonho que tu tens. O Espírito Santo quer soprar em ti e através de ti em todo lugar. Aquele leão quer ter liberdade. Aquele sopro de Deus quer mover até aos confins da terra, até fora da zona do conforto. Tantas vezes nós podemos ver que, o meu trabalho é diferente do que estava à espera. Glória a Deus.
A forma onde eu estou a desenvolver a minha provisão é diferente daquilo que eu tinha sonhado. Glória a Deus. Deus pode ser glorificado. Deixa o Espírito Santo soprar. Deixa o Espírito Santo soprar. Quando nós começamos a questionar, começamos a dizer, será que eu estou no sítio certo? Será que estou a fazer a coisa certa? Será que isto? Será que aquilo? O que eu digo é, abra o teu coração completamente para o mover do Espírito. E Espírito Santo, enche-me completamente. Enche-me até transbordar. Em Efésios 5:18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esta palavra enchei-vos é um verbo contínuo. E no original diz que é ser continuamente cheios. É como eu agarro neste copo e eu derramo água até transbordar, mas eu continuo a derramar. Continuamente cheios e transbordando. Sempre a transbordar. Então, está aqui a dizer, sendo continuamente cheios do Espírito. Não está aqui a dizer, sede batizados no Espírito Santo, para terem um carimbo no passaporte, para juntar com o carimbo de batismo nas águas e salvação para entrar no céu. Não é, recebe um carimbo espiritual, mas está a dizer, tendo uma vivência de ser cheio do Espírito Santo continuamente. Beber continuamente dessa água até transbordar para que as pessoas todas à sua volta sejam impactadas. Qual é que é o impacto que esta água tem? Que este Espírito Santo tem nas nossas vidas? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças sempre por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo cheios do Espírito Santo, traz uma vivência de adoração e gratidão, uma forma incrível. Diariamente nós estamos a agradecer a Deus, a adorar a Deus. Quando nós falamos com as pessoas, nós estamos a transmitir quão bom Deus é. Isso é uma manifestação de ser cheio do Espírito. Aquela amostra do que é ser cheio do Espírito Santo. Não fala acerca de seja uma pessoa cheia de perguntas e contendas. Não. Salmodiai, cantai, em tudo dá graças. Isso são manifestação do Espírito. Outra manifestação do Espírito, em versículo 21, diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Uma manifestação do Espírito é quando nós consideramos a outra pessoa um pouco melhor do que nós mesmos. Em que a nossa opinião é um pouco inferior à opinião de outra pessoa. A nossa vontade é um pouco inferior à vontade de outra pessoa. Quando nós consideramos a outra pessoa melhor do que nós. Quando nós dizemos, ok, estamos numa discussão e nós não queremos a última palavra. Estamos em conflito e nós cedemos em amor. Nós servimos uns aos outros. Honrar uns aos outros, até os mais fracos, honrar. Honrar é considerar a outra pessoa melhor, também é ver Deus na vida de outra pessoa. Quando nós estamos em adoração, numa vivência com Deus, é fácil nós dizermos, ok, Deus, Espírito Santo está dentro de mim, aleluia, eu sinto tão bem. Mas tu consegues olhar para a pessoa ao teu lado e dizer, Telma, eu vejo Deus em ti. Uau! É tão lindo ver Deus em ti. A mulher que tu és em Deus, é incrível. E quando nós conseguimos olhar para cada pessoa e ver Deus
ser perfeito, aquele criado à imagem e semelhança de Deus, e ver quão lindo Deus é dentro daquela pessoa, nós vamos estar a considerar a outra pessoa melhor do que nós. Vamos conseguir honrar a outra pessoa. Isto é fácil falar, não é? É difícil fazer. É muito difícil fazer, porque nós gostamos de ter razão. Nós gostamos de sentir que nós estamos certos. Defendemos a nossa posição com unhas e dentes. Defendemos. Mas uma manifestação do Espírito Santo é estar submisso uns aos outros no temor de Deus. Essa é a manifestação do Espírito Santo. Então, quando nós não temos essa manifestação do Espírito Santo, significa que as outras manifestações que há no nosso coração são limitações para o mover livre do Espírito Santo. Nós podemos dizer: Deus, eu quero mais de Ti, encha-me completamente, eu quero mover contigo, quero ser obediente a Ti, mas depois nós colocamos grandes barreiras para este leão. Tentamos colocar este leão dentro de uma e essa jaula é o nosso coração. É a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de entender as situações, em que o Espírito Santo quer encher até transbordar. Significa que, quando um copo começa a transbordar, o que é que acontece? Todo o copo fica coberto de água. Já não se vê o copo. Só vê a água. Porque quando isto está completamente a transbordar, só se vai ver o Espírito Santo. É isso. É isso que o apóstolo Paulo estava a dizer, que não seja feito. Não, Cristo em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive. Aquele sentimento de, eu quero não a minha vontade, mas a vontade dele. O próprio Jesus entendia isto. O próprio Jesus sabia que a sua própria vontade ia limitar o mover, ia limitar a salvação. Por isso que ele diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Não seja feito o meu querer, mas o teu. Para nós termos realmente essa eficácia que nós tanto desejamos, para termos esses sonhos realizados, ver o reino de Deus implementado, conquistar os nossos sonhos, o propósito da nossa vida, só vem quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu preciso disso, continuamente, diariamente, sendo cheios do Espírito Santo. Eu não sei acerca de vocês como é que está a tua vida, como é que está o teu coração. Tu sentes que estás a transbordar de Deus ou que aquilo está muito confinado? Talvez a água está muito cá para baixo. Talvez montaste uma jaula de tal forma à volta do Espírito Santo em que não tem forma de mexer. Talvez hoje precisas de ser cheio do Espírito Santo. Talvez hoje precisas de ser completamente cheio, completamente a transbordar do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé. E hoje, para responder a esta mensagem, neste continuar de adoração, eu quero convidar o grupo de louvor para subir, em que nós vamos encher-nos do Espírito. Vamos, como está aqui em Efésios, enchei-vos do Espírito. Vamos encher-nos do Espírito. Eu não posso encher-te do Espírito. Eu não posso derramar sobre vocês o Espírito Santo. Eu posso despontar algum desejo.
e dizer, olha, é por aqui, é ali. E nesta pregação eu tentei fazer isso, de apontar a direção, é por ali. Agora é a hora que nós temos que responder.